Muito bem, e voltamos com o estudo da falência. Acabamos de falar um pouquinho sobre a autofalência e agora vamos entrar na decretação da falência em si. Então vamos lá. O artigo 75 da Lei 11.101 revela para nós a finalidade da decretação da falência. Nós já estudamos a questão da viabilidade, da inviabilidade, vimos que o legislador coloca o princípio da preservação como sendo a principal meta da lei, o principal objetivo. Entretanto, as atividades que forem inviáveis vão ser extirpadas pelo bem da própria estrutura. Muito bem. Em razão disso, o 75 deixa claro que a ideia da decretação da falência é afastar o devedor da sua atividade empresarial a fim de preservar os seus ativos, a fim de impedir que o passivo empresarial acabe se deteriorando ainda mais. A ideia do legislador é estabelecer, então, uma forma de preservação mínima dos ativos daquela empresa. Nós já falamos sobre isso nos princípios da maximização dos ativos. Então o 75 estabelece isso, que uma vez decretada a falência, o primeiro efeito a surgir é o afastamento do devedor empresário da gestão da atividade empresarial. É exatamente aí que nasce a figura do administrador judicial. Então, o primeiro efeito é o afastamento do devedor da gestão empresarial. O segundo efeito é colocar alguém para gerir essa massa falida. Uma vez que ocorre a decretação da falência, automaticamente aquela atividade deixa de ser uma atividade ativa no sentido regular da palavra. Ela só será realizada, só será continuada pelo administrador que será nomeado, a fim de liquidar o passivo para pagar os credores. Mas a atividade regularmente exercida para a produção de bens de capitais, de bens de consumo, isso não vai existir mais. Ninguém vai buscar mais, com a decretação da falência, um restabelecimento da atividade, um voltar atrás, uma regressão da situação de crise. Isso não acontece mais com a falência. Uma vez que teve início o pedido de falência, lá do artigo 94, que nós vimos com aqueles requisitos, uma vez que ela é decretada, não há possibilidade de voltar atrás. Decretada, primeiro efeito, o devedor é afastado da atividade, não vai poder mais gerir o seu negócio. Quem fará isso será o administrador judicial, que nós já vimos quem é, quem pode ser, como funciona a sua nomeação, sua remuneração, ok? Lembrando, na recuperação, devedor e administrador caminham lado a lado. O administrador auxilia o devedor na recuperação judicial. Na falência, não. Na falência, inclusive vamos ver que um dos efeitos que podem decorrer é exatamente a lacração do estabelecimento. O estabelecimento será fechado, lacrado, sem qualquer possibilidade do devedor voltar a operar, sob pena de cometimento de crime falimentar, se insistir na atividade, se voltar ao estabelecimento empresarial lacrado, se romper os lacres, se tentar retirar equipamentos, tentar retirar documentos da empresa, também poderá incidir em crime falimentar. Então é uma situação muito séria, muito delicada. Quando a falência é decretada, é como se fosse uma sentença, uma decretação de morte da atividade. Ela só vai continuar nas mãos do administrador enquanto massa falida. Esse termo massa falida está relacionado a um conjunto dos ativos e passivos deixados pelo falido. Então, é como se o falido morresse para a atividade empresarial. E tudo aquilo que ele deixou de ativo e passivo, de bens, direitos e obrigações, será contabilizado, será lastreado. Eu não disse rastreado, lastreado, ou seja, vai ser fundamentado pelo administrador para ser liquidado. Então ele vai verificar, né, vai reunir, vai inventariar, vai reunir, verificar, consolidar os créditos com essa verificação e depois liquidar, pagando todos os credores, que obviamente a massa falida comportar, conseguir pagar. Então, a massa falida nasce com essa decretação. É como se o devedor morresse e o administrador entrasse no local,
com a gestão para essa finalidade, única e exclusiva, de quitar, saldar os débitos do empresário devedor falido. Ok? Então, primeiro grande efeito, o afastamento do devedor. Segundo grande efeito, a nomeação do administrador. Aliás, obviamente acabei de falar disso, mas o efeito imediato com a decretação é a formação da massa falida. A conjunção, né, a reunião desses ativos, passivos, bens, direitos e obrigações que estarão nas mãos e à disposição do administrador para que ele consiga fazer essa gestão a fim de liquidar, vender, contratar para a manutenção e exploração dos bens e a sua final liquidação e posterior pagamento dos credores, de acordo com o quadro geral que nós vamos estudar. Então, basicamente aqui, embora eu tenha falado na sequência de 2 efeitos, o maior efeito é a formação da massa falida, tá ok? Então, massa falida, aí a decretação, massa falida, aí vem 1. Afastamento do devedor, 2. Nomeação do administrador judicial. Obviamente, isso não é o único efeito, não é? Nós já falamos lá no comecinho da nossa matéria sobre o juízo universal da falência, ou princípio da universalidade do juízo da falência. Diz lá o artigo 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nessa lei, em que o falido figurar como autor ou litisconsorte passivo, litisconsorte ativo. Então, se a massa falida for autora, resolve lá no juízo onde estiver correndo. Nós já falamos um pouco sobre isso, dessas ações movidas contra o falido, trabalhistas e fiscais, vão correr na justiça especializada, já falamos um pouco isso, mas as outras em que o devedor é sujeito passivo serão atraídas pelo juízo universal da falência. Então essa atratividade gera a suspensão dessas ações, que também é um outro efeito. Nós já falamos sobre essa suspensão, vimos até por que não se suspendem, não é? No caso da falência, e esse efeito vem então no artigo 76, consolidando esse quadro de efeitos. Então, primeiro formação da massa, depois afastamento do devedor, depois nomeação do administrador e agora estamos falando da suspensão das ações individuais movidas em face do devedor, aquelas em que o devedor integra o polo passivo da relação. Bom, uma outra questão importantíssima. Uma vez que a falência é decretada, opera-se o vencimento antecipado de todas as obrigações do falido. Então, as obrigações vincendas, aquelas que ainda viriam para o futuro, uma vez que ocorre a decretação da falência naquele momento, todas elas são antecipadas para aquele momento. E os seus credores, os seus titulares, os titulares daqueles créditos vincendos, vão poder habilitá-los já no processo da falência. Não vão aguardar a data do vencimento que era posterior. Esse é um efeito natural da falência. Não faria sentido o legislador promover a falência, afastar o devedor, colocar a gestão na mão de um terceiro, mesmo que especializado, especialista, como a gente sabe, e permitir ou impor ao credor que ele ficasse com o título na mão, aguardando o vencimento para poder habilitar o crédito, sabe-se Deus quando, e se eventualmente poderia participar dos rateios. Então, uma vez decretada a falência, esse quinto efeito se opera, o vencimento antecipado. Então vamos resgatar? Primeiro, massa falida. Segundo, empresário devedor é afastado. Terceiro, nomeação do administrador judicial. Quarto, suspensão das ações individuais movidas contra o devedor, com aquelas ressalvas. E quinto, vencimento antecipado
das obrigações vincendas, aquelas que vão vencer no futuro, são antecipadas para um momento imediato, a partir da decretação da falência. O que é importante, obviamente, todas essas obrigações que são posteriores, quando são antecipadas, têm o seu vencimento antecipado, obviamente vão sofrer interferências de juros e correção monetária. Óbvio, todos esses cálculos vão, na hora da habilitação do crédito, vão ser contabilizados à data do vencimento e não na data do eventual pagamento, ok? Dificilmente, na prática, uma dívida de obrigação vincenda, muito prorrogada, muito para frente, vai conseguir ser paga a contento. Dificilmente, até porque, primeiro que está sendo antecipada, segundo que se o devedor tivesse condições de pagá-la, não estaria em procedimento falimentar. E por conta disso, o legislador quis garantir que todos os credores pudessem concorrer coletivamente. Alguém pode até questionar assim, nossa Fred, mas aí a pessoa não está sendo favorecida porque a dívida dela que venceria depois está sendo antecipada para receber junto com outros credores cujas dívidas já são anteriores. Por essa ótica, até poderia ser correto esse raciocínio, mas não é. Ora, como eu vou permitir que uma obrigação vincenda possa se manter de pé se a atividade já foi extinta, já foi extirpada, completamente extirpada? Se há a decretação da falência, aquela empresa, os bens, o estabelecimento, tudo vira massa falida. Não há mais uma pessoa jurídica que vai atuar no sentido de saldar suas obrigações. Não, não. Agora há um conglomerado de ativos e passivos geridos por um terceiro com essa única finalidade, pagar todos os seus credores. Ao contrário, se eu não permitisse o vencimento antecipado, eu estaria prejudicando essa pessoa que também é credora. Claro, encaixando, né, cada um na sua categoria de crédito, mas é também um credor. Bom, um outro efeito importante que decorre dessa decretação, que é um efeito natural da falência, se chama arrecadação de bens. Então, uma vez que a falência é decretada, o administrador vai ser nomeado, vai assumir a gestão da massa falida e um dos seus primeiros passos, além da notificação dos credores, além das informações ao juízo, que nós já vimos quais são as condutas, né, exigidas do administrador, além dessas questões, ele vai, obviamente, realizar a arrecadação dos bens do falido. Essa arrecadação de bens vai se dar em todos os lugares em que o devedor tiver negócios. Ele pode ser, por exemplo, uma empresa que tem representações no Brasil inteiro. Então, todos esses bens serão apresentados, serão avaliados, mas serão apresentados junto do juízo universal da falência. E essa apresentação que se dá de maneira oficial por parte do administrador. Agora, quem avalia isso, Fred? Então vamos imaginar que o administrador encontre um trator em Mato Grosso. Bom, obviamente, todas essas questões vão ser de avaliação oficial. E claro que o administrador só vai conseguir fazer aquilo que a massa falida conseguir fazer. Por exemplo, será que vai valer a pena trazer um trator do Mato Grosso para São Paulo, para Lorena, para poder avaliar esse trator? Obviamente, esses procedimentos serão realizados a pedido do administrador, com autorização judicial, para que a avaliação se dê in loco, a fim de que essas circunstâncias não gerem mais custos à massa falida, a ponto de tirar dos credores a parca, a já pequena possibilidade de recebimentos. Então, esse administrador tem essa autonomia. É óbvio que essa autonomia não é uma autonomia absurda, não é uma autonomia sem controle. Pelo contrário, o próprio juiz preside o processo e é esse juiz quem vai dar algumas diretrizes ao administrador na gestão dessas atividades. Tá ok? Muito bem. Bom, então esses são os principais efeitos.
Só faltou um. Assim como ocorre, já estava encerrando, estava esquecendo de um. Assim como ocorre a suspensão das ações individuais, eu ia emendar e esqueci. Também ocorre a suspensão da fluência de juros das obrigações. Então, por isso eu disse, aquela questão das ações, das obrigações vincendas, quando elas são antecipadas, eu passo a fazer os cálculos a partir da data do seu vencimento antecipado, que é a data da decretação da falência. Eu não vou projetar, eu não vou colocar os juros em perspectiva, até porque esse é um outro efeito da decretação da falência. Os juros relacionados às obrigações do devedor, da sociedade empresária, devedora, vão ficar paralisados a partir da decretação da falência. Nossa, Fred, mas não vai haver nenhuma correção monetária? Claro que vai haver correção monetária. Os valores devidos sofrerão a influência de correção monetária, mas as obrigações, as dívidas contraídas, vão sofrer uma paralisação dos juros na data do seu vencimento. Até porque essas obrigações podem ter juros diversificados. E com a massa falida, a forma de correção é a forma oficial de correção monetária. Então, se eu tiver um contrato que estipule juros maiores que juros legais, que não estabeleça correção monetária, mas estabeleça juros elevadíssimos, todas elas serão concentradas e depois serão corrigidas com base em índices oficiais e não em índices contratuais. Isso é importante. Então, a suspensão da fluência de juros, vai haver correção monetária, vai haver incidência de índices oficiais e não contratuais a partir da decretação da falência. Tudo bem? Beleza? Legal, pessoal. Então, esses são os principais efeitos da decretação da falência no procedimento de falência. Só lembrando, esses efeitos da falência ocorrem na autofalência ou na falência promovida por qualquer outro dos legitimados que não só do devedor. Uma vez decretada a falência, a massa falida é constituída para qualquer espécie de procedimento, tanto pelo próprio devedor na autofalência, quanto por qualquer dos seus credores ou outros legitimados. Nós não podemos esquecer disso, tudo bem? Não há nenhum prêmio na autofalência, como eu já disse no vídeo anterior. Tá ok, pessoal? Muito bem. Então, na nossa sequência, vem aí um vídeo, esse aqui acabou se estendendo um pouquinho, perdão. Vem um vídeo mais curtinho, vou tentar fazer mais curto um pouquinho, para a gente consolidar esse conteúdo que é importante antes de falar de créditos na falência, tá ok? Até daqui a pouco então, pessoal. Tchau, tchau. Não saiam daí, hein?